Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. A gente está retomando agora as nossas aulas de introdução, né? Depois do espetáculo que vocês deram, né, nas apresentações dos grupos, e de um período também que o professor Ângelo, com outro espetáculo, estava dando as aulas dele, a gente retoma aqui para as nossas discussões em torno das matérias que faltaram para essa terceira unidade da disciplina, né? E a gente vai começar hoje justamente pela discussão de um tema relevante, de um tema imprescindível para que a gente possa compreender esse fenômeno que é o direito, que é justamente o que se chama de fontes do direito. Depois das fontes do direito, a gente vai adentrar a discussão em torno da norma jurídica, para finalmente chegar aos aspectos estruturais do direito, né, relação jurídica, fato jurídico, direito subjetivo, assuntos que vão ser introdutórios mas que têm pertinência para todas as disciplinas do mundo jurídico. Hoje a gente vai falar sobre fontes do direito. E eu acho que vocês que apresentaram os grupos já devem ter alguma noção do que é que a gente vai falar na aula de hoje, né? Quando a gente fala em fonte, qual é a primeira noção que se tem, ou a ideia que se tem quando a gente se refere à fonte? Professor? Oi, Eu acho que Laura. local. Boa noite. Boa noite. Eu acho que quando se fala em fonte, eu acho que é um local onde se possa buscar informações acerca de um tema em questão. Perfeito. Certo. O local onde a gente pode buscar informações, né? O que mais? Eu remeto muito à palavra de fonte como origem. Origem, perfeito, César. Então, é o local onde a gente vai extrair informações, ou origem, onde a gente vai, o ponto de partida, né, de onde a gente busca essas informações. E quando a gente fala em fonte do direito, obviamente a gente está procurando compreender, entender o que é essa origem do direito. É claro que as mais diversas correntes epistemológicas da ciência jurídica vão ter uma percepção diferente do que vem a ser essa fonte, né? Vocês observaram pela apresentação dos grupos que algumas correntes veem o direito como uma manifestação da jurisprudência, né, como realismo jurídico, outras veem o direito como uma manifestação da lei, e aí a gente tem lá do positivismo jurídico, normativismo kelseniano, né, com ampliação do que vem a ser essa fonte para outros atos formativos. A gente tem a possibilidade de colher essa origem nos hábitos da sociedade que terminam adquirindo uma força normativa, e aí a gente vai ver, a gente vai tomar nesse particular o costume jurídico como uma fonte. Então, vejam que a gente tem diversas possibilidades de compreensão de fonte, né? Sueli colocou aqui na religião também, sim, Sueli, quando, por exemplo, quando a gente tem estados que mesclam o exercício político com o exercício teológico, né, o exercício da religião, então a gente tem uma mescla de normas jurídicas e de normas jurídicas e normas religiosas, né? Assim foi o Brasil. O Brasil já vivenciou uma confusão, né? Brasil, Portugal, uma confusão entre normas jurídicas e normas religiosas. As normas religiosas, aquilo que se instituía como pecado, era também considerado ilícito no âmbito do direito, certo? Havia uma confusão desses dois reinos que o processo de especialização da ciência do direito terminou por fazer distinguir, certo? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar justamente sobre as fontes do direito. Vou apresentar aqui para vocês o nosso slide. Pronto. Bom, antes
antes de a gente fez um pequeno introito, já deu alguns spoilers, né, dessa discussão, e aí, mas eu queria que vocês refletissem e, se quisessem externar algum pensamento sobre isso, vocês refletissem sobre esse questionamento. Como é que nasce o direito? A gente tem algumas percepções, né, e eu queria ver o que é que vocês, como é que vocês responderiam a essa questão. Posso falar? Claro. Acho que foi mais depois da apresentação do grupo do Direito Alternativo, eu comecei a ver mais com esses olhos, mas Sim. eu acho que o direito nasce da própria sociedade, da própria vivência, das relações pessoais e dos contratos, né, que as pessoas fazem entre elas mesmas. Não sei se é contrato a palavra certa, mas acho que dessas relações em si. Perfeito. Eu não estou vendo quem foi que falou, mas por isso que eu não... Ali, ó. Nasce da necessidade de regular a relação entre as pessoas. Necessidade de regular... aí a gente está vendo a motivação desse nascimento, né? Mas a gente compreende assim, como há necessidade de regular a interação entre as pessoas, a gente constrói regras, né? A gente constrói padrões de conduta, né? Que vão possibilitar essa harmonia, essa convivência, certo? E aí, quais são os caminhos? Já se falou aqui. Você acabou de apontar a necessidade de observar esse nascimento como algo que vem na sociedade, né? Mas, além desse nascimento espontâneo, né, que não necessariamente é orientado pelo Estado, nós temos também a possibilidade de o próprio Estado fazer nascer o direito. Por exemplo, ao criar uma lei, ele acaba criando um direito, uma obrigação. A lei é um construto, né, jurídico que depende do Estado para o seu nascimento. Então, o Estado, ele, a partir de um de seus órgãos, né, um parlamento, né, uma Câmara Legislativa, constrói um conjunto de regramentos que vão disciplinar as condutas das pessoas naquele espaço territorial, certo? Naquele período de tempo também. Então, a gente vê que o direito pode nascer tanto a partir da provocação, da ação do Estado, como de forma espontânea, certo? E aí a gente pode caminhar com isso para essa função, para a caracterização dessa função. Qual é a ideia, ou qual é o propósito de se estudar as fontes, de se estudarem as fontes do direito, já na cadeira de introdução ao estudo do direito, né? Algo que vocês vão ver, inclusive, nas disciplinas vindouras, né? Direito penal, direito civil, vocês sempre vão se referir a essa ideia de fonte do direito. Michel Miaille aponta uma função própria da ideologia capitalista, né? Da ideologia capitalista, porque assim se pretende imprimir a ideia de racionalização do Estado liberal. Quando eu tenho uma organização das fontes, muitas vezes colocada até segundo uma hierarquia na sua utilização, eu tenho bem afiançada a proposta liberal de construir um Estado que seja fundado nos valores da segurança e da certeza. O que é que se postula tanto quando a gente, por exemplo, faz críticas ao judiciário brasileiro, né? Os empresários fazem críticas, olha, a gente não tem segurança jurídica. A gente precisa da segurança jurídica, saber como é que os tribunais vão decidir para que a gente possa fazer investimentos, né?
Essa segurança jurídica, essa certeza, ela também está presente na construção do estudo das fontes do direito. Se vocês pegarem o livro de introdução que vocês têm aí, nas suas casas, vocês vão perceber algo. Alguém tem um livro de introdução aí fácil de manusear? Eu tenho, professor. Pronto, diga aí. Quais são as fontes do direito que são apontadas nesse autor? Diga o autor e diga as fontes do direito que ele aponta, que ele elenca, pela ordem que ele apresenta. Tá, só deixa eu achar aqui no sumário. Certo. Qual o livro? É o do Alisson Mascaro, professor. Certo. Se alguém achar também outro livro, pode falar também, certo? Professor, acho que ele não Oi. tem um capítulo específico para isso, não. A proposta de Alisson Mascaro é justamente contra a corrente, né? Mas se vocês observarem nos livros mais tradicionais, Paulo Nada, Paulo Dourado de Guzmão, Miguel Reale, né, ou mesmo autores mais próximos, Abold, ou mesmo Amaury Mascaro, etc., vocês vão notar que, invariavelmente, eles vão começar esse assunto justamente elencando, tratando das fontes do direito, eles vão começar, mais das vezes, pela legislação, né? A gente tem a legislação, depois os costumes, jurisprudência, e assim por diante. E por que é que eles começam sempre pela legislação? Porque é na legislação que se encontra justamente a resposta a essa exigência do Estado liberal de maior certeza, de maior segurança jurídica. É óbvio que numa lei a gente tem espaços abertos para a interpretação. Vocês já viram isso, né, na intervenção do professor Ângelo. Mas esses espaços são muito mais fechados do que em relação às normas jurídicas que nascem na sociedade de forma espontânea, seja por contratos, né, seja por hábitos que vão tomando corpo e adesão por parte da sociedade. Então, a gente observa que essa colocação, que não chega a ser uma hierarquia de fato, mas simbolicamente constitui sim uma hierarquia, ela não é por acaso. Ela responde a essa provocação, a essa intenção de organização racional do Estado liberal, certo? A partir dessa percepção, né, da intenção do Estado liberal de organizar todo o direito num todo coerente, né, de uma forma até a demarcar o papel do Estado, a gente pode começar a ver as classificações das fontes do direito. A gente tem, portanto, fontes estatais, que são, por exemplo, a lei, né, a legislação, a Constituição, a jurisprudência, porque também ela nasce em um órgão estatal, que é o Poder Judiciário, e as fontes não estatais, que geralmente são as colocadas dentro da doutrina, né, dos costumes. Temos também uma divisão entre fontes materiais e fontes formais. E aí a gente compreende fonte material como uma fonte de produção, né? Então, por exemplo, são aqueles fundamentos éticos ou sociais que dão ensejo às normas jurídicas. Vamos supor, a realidade social, as demandas de uma sociedade. Essas demandas ou essas características dessa sociedade, elas podem ser tidas como fontes materiais, porque elas vão inspirar os valores que vão ser condensados nas fontes formais,
que são a lei, né, que são as chamadas fontes de conhecimento, né, as leis, princípios gerais de direito, costumes, etc. Então, de forma a sumariar essa distinção, a fonte material, de onde a gente busca os valores, ou aquilo que é importante ou não importante dentro daquela sociedade, vão inspirar a criação de fontes formais, formalizadas, palpáveis, tangíveis, que são a lei, o costume, o princípio geral de direito e assim por diante, certo? Então, as fontes materiais são esses valores que a gente colhe de maneira fluida dentro da sociedade, e aquilo vai ser cristalizado em fontes formais, como a própria legislação, certo? Temos também uma distinção muito comum que é entre fontes imediatas e fontes mediatas, para sinalizar a facilidade com que a gente acessa o comando normativo. Na legislação, por exemplo, a gente tem de maneira muito mais imediata esse acesso. Porque a gente, se quiser saber se matar alguém é crime, a gente vai lá no artigo 121 do Código Penal e acessa facilmente essa proibição. Mas em fontes como os costumes, isso é muito mais complexo, isso é muito mais difícil, porque a gente teria que fazer uma pesquisa dentro daquela sociedade, né, para saber se aquele hábito realmente tem o condão de vincular os comportamentos daquelas pessoas, certo? Se aquilo pode ser tido como obrigatório dentro daquela sociedade. Então, esse acesso é mediato, não é imediato, facilitado, como é no caso da legislação, por exemplo. Certo? Vocês vão encontrar aí também nos livros várias outras classificações, assim, eu estou apontando apenas aquelas que mais comumente aparecem nos livros. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Só uma coisa. Pois não. Essa questão, né? Eu entendo que a parte da organização do Estado começar assim pela legislação, criar uma legislação para um ordenamento e tal, por causa de segurança. Mas, às vezes, o Estado, tem estados, né, que olham um pouco para as demandas sociais. Eu acho um pouco arriscado, né? Aí Não, depois uma pressão popular, uma insurgência, e aí vão se modificando sempre. É justamente a crítica que os pensadores de formação marxista fazem em relação ao estudo das fontes do direito. É como se a gente partisse da legislação, porque a legislação é aquela fonte em que eu encontro uma segurança maior, porque há um controle maior por parte do Estado. E aí, às vezes, se fecha os olhos a outras manifestações jurídicas que deveriam também ter importância. Né? Então, eu faço questão de colocar o estudo da fonte do direito, que vocês vão encontrar em todos os livros, mas também trazer essa crítica de Michel Miaille, certamente de professor Alisson Mascaro, acerca dessa matéria, certo? Bom, e o que é que vem, como é que a gente pode colher a compreensão de fonte do direito? A gente pode se apegar a esse conceito aí, que é retirado lá do livro de Risato Nunes, que apresenta a fonte do direito como um centro emanador de normas gerais. Com isso ele delimita o que é, quais as normas, de que normas ele vai tratar, por exemplo, ele exclui as normas individuais, as normas particulares, certo? Por exemplo, as normas jurídicas que são avançadas, né, são contratadas num contrato entre duas pessoas. Então, num contrato de compra e venda, eu posso criar normas jurídicas, mas que só vão valer para aquelas duas pessoas. E com isso, o professor Risato Nunes, ele afasta essa caracterização das fontes negociais como verdadeiras fontes do direito, certo? Claro que essa é uma percepção dele. E aí a gente vai tratar também de algumas fontes que não são necessariamente emanadoras de normas gerais, apenas para fazer eco
ao que vários autores de introdução apresentam, certo? Bom, vamos começar, como todos começam, pela legislação. Primeira coisa que a gente tem que perceber, pessoal, eu falo em legislação e não em lei, porque, como a gente vai ver logo mais, a legislação tem diversas possibilidades de se apresentarem no mundo jurídico, né? Não só a partir de uma lei que tem uma característica, né, específica, mas a partir da Constituição, a partir de decretos, a partir de regulamentos, a partir de portarias, e assim por diante, como a gente vai ver, certo? De todo modo, há duas características muito presentes, né, muito destacadas no âmbito dessa fonte do direito, que é a legislação. Primeiro, uma estrutura hierarquizada. Vocês devem se lembrar lá do grupo que apresentou o normativismo kelseniano, a alusão que geralmente se faz à pirâmide kelseniana, e essa pirâmide ela guarda uma hierarquia, sim. A hierarquia é baseada no fundamento de validade de cada norma jurídica, né? Então, eu tenho no topo da pirâmide uma interpretação que se faz, né, no topo da pirâmide, se bem que a Constituição é a base é o fundamento de validade de todas as normas, então seria um topo, uma pirâmide invertida, mas como base fundamental de todas as regras jurídicas de um determinado ordenamento, a gente tem a Constituição. Essa Constituição dá fundamento de validade às leis complementares ordinárias. Essas leis complementares ordinárias vão dar fundamento de validade a normas infralegais e assim por diante, certo? Vejam, portanto, que existe uma estrutura hierarquizada em que uma norma se sobrepõe à outra. Por isso que hoje no país a gente tem existe tanto relevo às decisões do Supremo Tribunal Federal, porque ao Supremo é confiado pela Constituição o mistério de controle da constitucionalidade das leis. Então, de nada adianta o parlamento fazer leis bonitas, leis com a melhor das intenções, se essas leis não guardam consonância com a Constituição. E aí a gente vê que, pelo menos no nosso sistema constitucional, em que a Constituição possui hierarquia superior à norma infraconstitucional, essa estrutura hierarquizada é bem presente, certo? É bem perceptível, certo? Outra questão importante, eu acho que alguém fez uma intervenção aqui, deixa eu ver. Aqui estão colocando... Eric colocou, André Franco Moura, sua introdução vai citar 4 fontes do direito. Té Sampaio João fala aqui, leis, Constituição, atos administrativos, códigos, compilações, tratados, convenções, costumes, jurisprudência, fontes negociais, doutrina. Miguel Real também, Maria informou, ou seja, dentro mesmo daquela sequência que geralmente a gente apresenta no âmbito dessa estrutura que a gente começou a tratar, certo? E que a gente começou a tratar. Oi. Uma dúvida. Essa estrutura hierarquizada, ela é feita para tentar evitar esses conflitos das jurisdições ou não? Ela tem esse propósito, né? Porque quando a gente tem vários atos legais, né? várias espécies de legislação convivendo, a gente precisa organizar essa estrutura. Então, eu tenho, por exemplo, um decreto que não pode revogar uma lei, certo? Então, vejam que se o decreto não pode revogar a lei e ele tem que guardar consonância com a lei é superior a esse decreto, certo? Então, existe esse propósito muito claro em relação a essa estrutura. Outra coisa importante que a gente vai observar como característica da legislação é que ela é uma criação confiada a órgãos especiais, justamente o parlamento. A gente tem, num Estado federado como o nosso, várias instâncias parlamentares. A gente tem o Congresso Nacional, que vai se preocupar com a legislação nacional, né? A gente tem as assembleias legislativas que vão se preocupar
com a criação das leis estaduais, no âmbito de cada estado, e no âmbito municipal a gente tem as câmaras municipais que vão cuidar das leis municipais, certo? Então, são órgãos estatais que têm a incumbência de precípua, né, não única, mas precípua, de elaborar a legislação dentro de cada ente federado. Isso no Estado federado. No Estado unitário, a gente tem um só órgão parlamentar da mesma forma, certo? Bom, vamos então iniciar justamente por aquilo que a gente apresenta como, dentro de uma estrutura hierárquica em que há um destaque para a Constituição, obviamente a gente tem que começar pela Constituição, certo? E no âmbito da Constituição, a gente tem vários sentidos que geralmente são dados à Constituição. A gente tem o sentido sociológico de Constituição, que geralmente é apresentado como aquele imaginado, né, aquele defendido por Fernando Lassalle, que diz que a Constituição ela deve encarnar os fatores reais do poder. Porque se ela não corporifica esses fatores reais de poder, a Constituição escrita ela é como uma folha de papel, certo? A gente teve durante a história do Brasil várias constituições que se revelaram meras folhas de papel, como a Constituição do período da ditadura militar mais recente, a Constituição de 67 e depois a emenda de 69. Havia ali um grande número de garantias fundamentais individuais, né, aos cidadãos, mas que foram colocadas de lado a partir da instituição do AI-5, principalmente porque o AI-5 terminou se sobrepujando às normas de garantia constitucionais, certo? Então, aquilo que estava previsto na Constituição era a folha de papel, porque os fatores reais de poder não estavam inseridos ali. Esse é o sentido sociológico de Constituição. A gente também tem um sentido político de Constituição, que é aquele definido por Carl Schmitt, a Constituição como uma decisão política fundamental, né? A Constituição, portanto, ela não é um ato jurídico, ela é um ato político. Um ato político de convocação de uma Assembleia Constituinte ou uma outorga da Constituição, como aconteceu também na história do Brasil. A gente teve nossa primeira Constituição nacional foi uma Constituição outorgada, né, por Dom Pedro I. Aí nós tivemos a Constituição outorgada também em 37, e nós tivemos a Constituição de 67, com uma participação do parlamento para inglês ver, né, com a participação absolutamente inexpressiva. Então, de todo modo, é uma decisão política fundamental, seja do chefe de Estado Estado de governo que está outorgando aquela Constituição, ou do próprio parlamento que convoca uma Assembleia Constituinte, como foi o caso da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela nasceu a partir da convocação da Assembleia Constituinte prevista numa emenda à Constituição anterior, né, de 67 e 69, e aí, então, a gente tem essa decisão de forma muito clara. E a gente vai ver também o sentido jurídico, que é aquele defendido por Hans Kelsen. Hans Kelsen via a Constituição como uma lei fundamental. Ela é a lei que dá fundamento de validade a todas as demais manifestações no âmbito do ordenamento jurídico. Se eu tenho uma lei, essa lei tem um fundamento de validade na Constituição. Eu tenho um decreto, esse decreto tem fundamento de validade na Constituição, e assim por diante. Por isso que ele a considera como uma lei fundamental, né, no seu sentido político. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, a gente só tem no Brasil uma Constituição vigendo atualmente? O que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui No âmbito federal, acredito que sim, mas também tem as constituições estaduais, municipais. Perfeito. A gente tem uma Constituição Federal, né, que, na verdade,
ela não trata apenas de assuntos da União, como poderia se fazer crer. Por isso que eu, particularmente, prefiro a denominação Constituição da República, porque a Constituição da República também trata de assuntos referentes ao complexo de atribuições que é feita ao Estado, aos municípios, né? E assim por diante. Então, a gente tem a Constituição da República, mas também tem constituições estaduais. Então, cada estado tem a sua Constituição para definir as suas características dentro desse Estado federal. Obviamente, aqui no país, a liberdade das constituições estaduais é bem menor do que no Estado federado, verdadeiramente federado, como é os Estados Unidos da América, né? Em que ali ele se formou, a própria composição dos Estados Unidos demonstra a razão dessa autonomia maior dos Estados federados, né? Porque eles nasceram a partir da conjunção, né, da composição entre os diversos estados para formar um todo, né, um todo forte. Aqui a gente sempre teve um Estado unitário, e aí foi fragmentado, justamente para imitar, inclusive, a Federação Norte-Americana, a partir da nossa primeira Constituição Republicana, mas até hoje a gente tem vários problemas nesse Pacto Federativo. Vocês devem ter ouvido falar muito, né, Pacto Federativo, e hoje a gente tem uma arrecadação centrada na União, certo? Então, inclusive, recentemente a gente está escutando muito frequentemente, né? O governo federal é que está destinando verba para os estados e municípios, né? Como se isso fosse um favor e não uma obrigação constitucional. E por que acontece isso? E por que acontece? Acontecia, né, antes da pandemia, as viagens dos prefeitos, né, as caravanas dos prefeitos, dos governadores para o beijamão dos ministérios lá em Brasília. Porque é lá que fica concentrado o poder e o dinheiro, certo? Essa nossa federação, portanto, ainda está muito centrada numa união forte. E há pouca liberdade para os estados poderem exercer essa autonomia, certo? Lucas está fazendo uma referência aqui à República dos Estados Unidos do Brasil, né? Nós já tivemos essa denominação. A nossa bandeira, inicialmente, inclusive, iria imitar a bandeira norte-americana, só que mudando as cores de verde, vermelho e azul para o verde e amarelo, certo? Mas terminou prevalecendo depois a nossa bandeira. Eu até prefiro, porque meu filho pequeno, ele adora desenhar bandeiras e fica muito mais complexo, né, para desenhar. Agora é só um retângulo, um losango e um círculo. Bom, a gente tem aqui a participação também, João Bellini falou sobre as constituições estaduais, e César se referiu às constituições municipais, né? Na verdade, existem atos normativos no âmbito dos municípios, mas elas não têm a denominação de Constituição. Se chama de quê? Lei orgânica. Perfeito, exato, César. As leis orgânicas municipais, né? Então, todo município tem sua lei orgânica. Aí você lá encontra, por exemplo, onde é que fica a sede do município, como é que vão se reunir os vereadores naquela Câmara, e assim por diante, certo? Então, normas específicas daquele município. Obviamente, nem as constituições estaduais podem contrariar a Constituição Federal, a Constituição da República, nem as leis orgânicas podem contrariar o determinado pelas Constituições estaduais ou Constituição da República, certo? Existe só aquela autonomia, né, aquele espaço de liberdade, mas para o que não foi efetivamente já disciplinado na Constituição da República, certo? Tranquilo até aqui? Além das constituições, nós temos as chamadas leis, né? Então, são normas, o quê?
constitucionais, como a gente vai ver aqui. A gente tem as chamadas leis complementares e leis ordinárias. Eu tinha um professor de constitucional que dizia que a lei ordinária tem esse nome porque é feito por gente ordinária, né? Mas isso não corresponde à realidade, até porque muitas leis complementares também é feito por gente ordinária. Mas, independentemente dessa consideração, né? O que é que vai distinguir efetivamente, pessoal, a lei complementar da lei ordinária? Vamos pegar um exemplo aqui. A Constituição da República, se eu colocar aqui, artigo 7º. Vocês estão enxergando? Sim, professor. Aqui, artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Mas a gente pode achar também, lá no inciso 12, esse mesmo artigo, a previsão do salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, certo? Qual a distinção entre a lei complementar, que a gente vê aqui no inciso 1º, e a lei que não tem esse atributo, né? Simplesmente lei, que está aqui no inciso 12, no inciso 20, no inciso 21, do mesmo artigo 7º da Constituição da República. Qual é a distinção? O João está colocando aqui, a lei complementar regulamenta a Constituição. É verdade. Lucas colocou, a lei ordinária é a lei federal. Mas existem leis complementares federais, como existem leis complementares estaduais e municipais, né? Qual a distinção? Lei complementar, ela sempre vai na Constituição ou nas leis orgânicas do Estado? A lei complementar, ela visa a uma complementação da Constituição da República, Constituição Federal, mas se a gente observar pelo que está previsto lá no artigo 7º que eu sublinhei para vocês, as leis ordinárias também, né? Então, se eu digo aqui no artigo 7º, se a Constituição apresenta que é direito do trabalhador, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, o que é que essa lei vai fazer? Ela vai complementar ou vai esmiuçar, especificar de que maneira se dá essa proteção do trabalho da mulher. Então, teoricamente, ou em princípio, a gente não consegue enxergar na lei complementar uma distinção ontológica, uma distinção de fundo, de matéria da lei ordinária, certo? O que é que vai distinguir, então, pessoal? Por que que, em alguns casos, o legislador coloca lei ordinária, ou lei, simplesmente lei, e outros coloca lei complementar? Exatamente, né? Porque na lei complementar... Pois não, Fábio? João colocou por causa do quórum. Eu acho que o que eu tinha compreendido do quórum, né? Não, Perfeito, eu falei do quórum da questão de maioria absoluta, né? Exatamente. Acho que é uma ordinária na maioria absoluta e a complementar exatamente também como suplemento à lei. Exatamente. Então, na lei complementar... Pelo que eu sei, não é só o quórum. Por exemplo, uma lei complementar, ela vai ser julgada, ela vai ser colocada pelo Congresso e, salvo engano, você nem precisa que o presidente promulgue. A lei complementar, ela precisa ser sancionada, sim. O que não precisa de sanção do presidente é a emenda constitucional, né, que a gente vai tratar... então é que eu estava confundindo a lei complementar com a emenda. Com a emenda constitucional. Emenda constitucional é uma emenda, né, um reparo
que se faz ao texto inicial. Esse não precisa da sanção do presidente, mas tanto a lei complementar como a lei ordinária, elas precisam da lei, elas precisam da sanção, né? Se a gente colocar, por exemplo, aqui, deixa eu achar uma lei para vocês, uma lei complementar, que esteja em vigor. Eu tenho aqui uma lei bem atual, né? Vou mostrar aqui para vocês. A Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que ela estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, certo? Veja como é que ela se inicia. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Agora, se a gente for olhar para a emenda constitucional, vou pegar uma emenda constitucional bem recente aqui, a emenda constitucional 109, de março de 2021, agora, né? O que a gente vai observar? As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Não tem aí menção à sanção do presidente, vocês veem? Por quê? Porque isso é trabalho do poder constituinte e derivado. A gente teve um poder constituinte originário, que foi aquele que definiu o texto original da Constituição lá em 88, né? Começou em 87, terminou em 88, e a gente tem a possibilidade, em algumas matérias, de fazer reformas à Constituição. Mas professor, quem determina essas emendas muitas vezes de interesse do presidente da República, é verdade. Mas não depende dele, pelo menos assim, vejam, não estou falando da situação política da dependência, mas da situação jurídica. Formal, né? Formal, exatamente. Não precisa da intervenção do presidente, certo? Então, existe essa questão. Até você colocar, Lucas, para a gente desfazer essa dúvida, né? Essa incompreensão. A gente tem, portanto, o que é a lei, no fundo, o que é que vai diferenciar? A opção do legislador constituinte. Quando a Constituição disser que aquilo deve ser regulado mediante lei complementar, é porque ele considerou que aquele assunto demanda uma firmeza, uma segurança muito forte por parte dos parlamentares, a ponto de que apenas a maioria absoluta dos parlamentares pode definir pela aprovação daquela lei, certo? Quando o assunto puder ser decidido, mesmo pela maioria simples, então a gente tem uma regulamentação a partir da lei ordinária mesmo, certo? No livro de Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo, ele defendia a existência de uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Em que sentido, pessoal? Vamos lá. Se eu tenho uma determinação na Constituição de que aquele assunto só pode ser regulado a partir de uma lei complementar, uma lei ordinária não é capaz de fazer essa regulamentação, certo? Mas, uma outra sorte, se a Constituição determina que aquilo pode ser determinado em lei, não uma lei complementar, uma lei complementar pode fazer, às vezes, dessa regulamentação. E aí, nisso, ele veio uma hierarquia. Porque a lei ordinária não pode se meter no que a lei complementar define como própria. Mas a lei complementar pode definir, porque ela exige um quórum especializado em relação à lei ordinária. Certo? Está confuso, Lucas? Vamos supor o exemplo que a gente vê lá na Constituição. Eu tenho no artigo 7º, inciso 1º, a definição de que é direito do trabalhador a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária nos termos de lei complementar.
Eu estou só considerando isso de forma muito, assim, hipotética, porque eu não me deparei com um caso prático que tenha essa possibilidade. Aí o legislador, ele é descuidado, né, desleixado, e aí termina votando ou regulamentando esse inciso da Constituição não por uma lei complementar, mas por uma lei ordinária. Essa lei, ela pode ser tida como inconstitucional, porque ela não respeitou a formalidade prevista na Constituição, que era de uma lei complementar, certo? Então, a lei ordinária não pode fazer, às vezes, lei complementar. No entanto, se eu chego lá no artigo 7º, inciso 12, que prevê o direito do trabalhador ao salário família, nos termos da lei, o legislador descuidado disse, não, eu acho que é lei complementar, que ele quis dizer, né? Estou aqui no meu primeiro mandato, não sei direito a diferença entre lei e lei complementar, deve ser lei complementar. E aí vota como lei complementar, todo mundo vai na onda, né? E aprova como lei complementar. Essa lei complementar, ela pode sim fazer essa regulamentação, porque o quórum era de lei ordinária, e foi feito até um quórum mais especializado, né? Então, a lei complementar pode se sobrepujar ou pode ocupar o espaço de uma lei ordinária. É baseado nessa constatação, nessa possibilidade que Alexandre de Moraes defendia em seu livro, a hierarquia, né, da lei complementar sobre a lei ordinária. Mas quem define o que vai caber à lei ordinária ou o que cabe à lei complementar é o legislador constituinte, certo? Então, João, inclusive, se referiu aqui à lei orgânica do Ministério Público. Por que eu tenho uma lei complementar no Ministério Público, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual? Porque a Constituição da República e a Constituição do Estado define que a organização do Ministério Público no âmbito nacional, dentro da Constituição da República, no âmbito estadual, dentro da Constituição estadual, tem que ser feita a partir de uma lei complementar. Certo? Então, existe essa distinção. Ok? Professor? Oi, César. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Que o senhor estava falando dessa questão de hierarquização, né, entre lei complementar e lei ordinária. Sim. Se, hipoteticamente, acontecer de uma lei ordinária e uma lei complementar versarem sobre o mesmo assunto, e isso vai a julgamento, existe uma previsão de que se opte pela lei complementar em detrimento da ordinária ou... Sim, desde que aquela matéria seja específica para ser regulamentada por lei complementar. A hipótese em que a lei complementar se sobrepuja à lei ordinária, porque a lei ordinária não poderia regular aquela matéria. Mas se, por exemplo, for uma regulamentação por lei ordinária, não é por a lei complementar ter tido um quórum mais especializado que ela vai se sobrepujar à lei ordinária. Por quê? Porque a lei ordinária ela pode atender a outros critérios que vão resolver conflitos entre normas. Por exemplo, o critério da atualidade. Uma lei, vamos supor que determinada matéria na Constituição anterior fosse definida, fosse regulamentada por lei complementar. Na Constituição atual mudou, agora é lei ordinária. Então, uma lei ordinária que tenha sido promulgada atualmente, ela vai revogar uma lei complementar, porque hoje a regulamentação que existe é por lei ordinária, né? E aí você coloca no mesmo patamar lei complementar e lei ordinária. O que é que vai prevalecer? A lei ordinária, segundo o critério da temporalidade, da atualidade, né? O critério, a lei mais nova revoga a lei anterior. Certo? Pedro colocou aqui. Quem determina as leis complementares e as ordinárias? O legislador, o constituinte. Então, se ele previu lá na Constituição que aquela matéria deve ser definida por lei complementar, então é a lei complementar que deve regulamentar aquela matéria. É o constituinte que define isso. Certo? É uma opção do constituinte para fazer, para cercar de maior cuidado a definição
a regulamentação dessas matérias. Certo? Tranquilo? Vamos continuar, então. Além da Constituição, ou das Constituições, da lei complementar, da lei ordinária, a gente tem também a medida provisória, certo? E a medida provisória, vocês entendem qual a razão da medida provisória? Por que que ela existe? Para dar celeridade a assuntos. Para buraco. Para o quê? Tapar buraco. Tapar buraco, Às vezes é isso mesmo, né? Mas... Às vezes ela se aplica nos casos emergenciais, né? Enquanto Isso. o Congresso não pode tomar decisão, demanda de mais tempo, então o presidente ele toma como medida provisória, e aí tem um prazo, creio que de 60 dias para o Congresso instituir a lei ou não. Exatamente. Ou seja, são situações que demandam urgência, né? Porque vocês devem imaginar como custa a elaboração de um projeto de lei, a análise por parte de todas as comissões, comissão de orçamento, comissão de Constituição e Justiça, né? Comissão de redação, dentro de cada âmbito parlamentar, a votação desse projeto, depois a sanção do presidente. Imaginem, se matérias urgentes, como são muitas daquelas afeitas ao combate ao coronavírus no país, por exemplo, dependessem de uma lei votada com todo esse trâmite, ela poderia ser tornada inócua, porque passou o tempo para ela agir, né? Então, o artigo 62 da Constituição da República diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, o presidente vê, bom, esse assunto aqui precisa de muita urgência, ok? E aí ele vai, vota, e submete ao Congresso. Ele prepara o texto para vigir e já começa a vigorar. Não depende de uma apreciação prévia do Congresso. Já tem força de lei, né? Se vocês não eram nascidos na época, mas no plano Collor, houve o confisco das poupanças. Você imagine, assim, o ponto fulcral do plano Collor era diminuir a circulação de riqueza, né, diminuir a circulação do dinheiro, porque com isso, havendo pouco dinheiro em circulação, os preços, eles necessariamente reduziriam, né, a partir da lei da oferta e da procura. E os preços a inflação seria controlada, e com isso a gente teria a hiperinflação finalmente domada em nosso país. Não deu certo. Mas vamos dizer, se isso dependesse, o confisco da poupança dependesse da aprovação do Congresso, no momento em que chegasse lá, vazaria essa informação, todo mundo tiraria o dinheiro da poupança, e aí a gente, assim, o fundamento do plano Collor seria desconsiderado, seria tornado inócuo, né? Por isso que o plano Collor, ele foi instituído a partir de uma medida provisória, porque dependia de urgência. E aí ele institui a medida provisória, ele já tem força de lei, e aí quem tinha dinheiro da poupança já tem que se contentar com aquilo, né, e frustrar os seus sonhos para tentar realizá-los em outro momento, certo? Porque já tem força de lei. Teve gente que se matou por causa disso, cara. É verdade. Eu acho que eu não sei se tinha alguma coisa chamada overnight nesse tempo, que as pessoas investiam e ganhavam muito dinheiro. E aí uma coisa louca da hiperinflação, né? Overnight era o seguinte, você aplicava o dinheiro à tarde, à noite, né?
no outro dia ele já tinha um rendimento. É como se ele rendesse na madrugada, para vocês terem uma ideia de um tempo louco que a gente viveu aqui no país, né? Isso. Meu pai haver demarcação. Olha aí, tá vendo? Havia a remarcação de preço no supermercado, às vezes 2 vezes, 3 vezes por dia. Naquela época não tinha leitura do código de barras, né? Em muitos supermercados. E aí, pessoal, era a maquininha. Aí, eu disse, não, já vai aumentar mais um pouquinho. Aí, remarcava. Aí, às vezes, tinha várias etiquetas, uma em cima da outra, né, nos gêneros alimentícios. Um tempo que a gente lembra para ver como a gente não pode chegar nessa armadilha novamente. Tá difícil, né? Não, mas... Agora é mais fácil para controlar esse valor, porque é só você colocar no sistema, né? Você não precisa remarcar que já tem um código de barras. Pois não, Thalissa? Desculpa, boa noite. Boa noite. É uma dúvida, nada a ver. Que o senhor estava falando do processo de votação, enfim, da lei, né, para ela entrar em vigor. Se por um acaso houver todo o processo, houver votação e tal, e quando fosse para ser sancionada pelo presidente, ele decide não sancionar, o que acontece? Muito boa pergunta. Ele pode vetar, né, o texto ou alguns dispositivos da lei. E aí o que é que vai acontecer? Esse veto é submetido de volta ao parlamento, que pode manter o veto, considerando as justificativas do presidente, ou do governador, ou do prefeito, ou derrubar o veto. E aí, derrubando o veto, diz, olha, mostra que o prefeito, o governador, o presidente não tem tanta força política assim, porque a votação ela se sobrepõe e aquilo não é efetivamente, não depende da sanção do prefeito, ou do governador, ou do presidente, né? A derrubada do veto é como se o parlamento dissesse o seguinte, olha, a gente não considera como válida a sua justificativa e a gente vai promulgar mesmo assim. Certo? Existe essa possibilidade. Entendi, obrigada. Nada. Fábio levantou a mão. Pois não, Fábio? Oi, professor, só para falar essa questão do veto, eu estava apresentando ontem um trabalho de direito e estava discutindo exatamente a nova política de pagamento por serviços ambientais. Sim. E ela teve exatamente 29 vetos do presidente, o presidente vetou 29 pontos, e aí o Congresso, agora recentemente, dia 17 de março, ele derrubou 14 desses vetos, e ainda tem alguma discussão, né? Então, só para exemplificar exatamente essa questão. Perfeito esse exemplo, né? Perfeito. Muitas vezes acontece isso quando ou o chefe do governo está enfraquecido, né? Ou quando as suas justificativas são absolutamente insustentáveis, né? Pois não, Lucas? Professor, também tem a questão da mora, né? Por exemplo, o Congresso votou um projeto de lei e o presidente demorou a sancionar, aí como se fosse, passa, né? Exatamente. Ele tem um prazo, ele deve submeter imediatamente, e o Congresso tem um prazo para apreciação daquela matéria, né? Então, tem várias... isso não vai... Vocês não vão estudar esmiuçadamente aqui, mas esse trâmite, ele tem vários efeitos, né? Por exemplo, se a medida provisória não é apreciada em até 45 dias da publicação, aí entra em regime de urgência, né? Então, todas as demais votações têm que ser sobrestadas até que se aprecie aquela medida provisória. E se a medida provisória não for apreciada, ela simplesmente perde efeito. Outras questões que aconteceram muito frequentemente no governo federal. A falta de apreciação, porque não se deu tanta importância àquelas matérias que eram tratadas das medidas provisórias encaminhadas ao Congresso, e aí terminou por cair, né, a sua vigência. Acho que até a questão da carteira de estudante tem uma questão dessa aí, salvo engano.
a carteira de estudante eletrônica, que não dependia mais dos centros acadêmicos ou dos diretórios estudantis. Foi a partir da medida provisória. Vocês veem, a medida provisória tem que ter os requisitos de urgência e relevância, né? Mas já se utilizou a medida provisória, por exemplo, para instituir a abertura dos supermercados aos domingos. Então, assim, qual é a grande relevância? Claro que alguém pode defender que isso é relevante em razão da questão do abastecimento. Mas já se abusou demais da medida provisória no país. Em razão, inclusive, desse confisco da poupança, lá no Plano Collor, a nossa Constituição atualmente, ela proíbe a se meter o bedelho na poupança, né? Então, não podem mexer na poupança. No fundo, é isso. Não podem, por exemplo, instituir crime a partir de medida provisória. Existem algumas impossibilidades, né? Algumas vedações, certo? Justamente em razão, para dar uma segurança jurídica às situações mais sensíveis da população, certo? Tranquilo, pessoal? Bom, além da medida provisória, que tem força de lei, ou seja, ela hierarquicamente ela é comparável à própria lei, certo? A gente tem o decreto regulamentar. E o decreto regulamentar não. O decreto regulamentar é uma norma infralegal. A gente tem a lei e, às vezes, a lei ela não esmiuça todas as questões que são importantes no âmbito daquela matéria, né? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Nós temos a Lei 10.826, que ela vai tratar, vocês estão vendo aí na tela, né? Do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e o Sistema Nacional de Armas. Se a gente olhar os tipos penais dessa lei, a gente vai observar o seguinte, que é punido aqui, no artigo 12, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, a pena de 1 a 3 anos e multa. No entanto, se eu possuo uma arma de fogo de uso restrito, a pena é de 3 a 6 anos e multa. Então, por exemplo, se eu tenho um AR-15, o AR-15 ele é uma arma de fogo de uso restrito e, portanto, é sujeita a quem possui a uma pena bem maior. Mas onde é que eu vejo isso? Onde é que está escrito aqui que o AR-15 é de uso permitido ou é de uso restrito? Eu não vou encontrar na lei. Onde é que eu vou encontrar? No decreto que regulamenta essa lei. Atualmente, esse decreto aí. Na verdade, de 2019 para cá, já esse deve ser o terceiro, que já teve modificação aqui, pelo que vocês estão vendo, o decreto 10.630, porque é um assunto muito importante na ótica do governo, né? Do governo federal. A regulamentação ou afrouxamento da posse de arma de fogo. Então, esse decreto vai dizer, por exemplo, que a arma de fogo de uso permitido são as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam de porte, cujo calibre nominal com a utilização de munição comum não atinja na saída do campo de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules, portáteis de alma lisa ou portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, blá, 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 certo? Se você quiser ainda uma especificação maior, porque aí já na R15 eu não tenho, por exemplo, o operador do direito que vai julgar a posse, né, um indivíduo que tem a posse de uma determinada arma.
e eu não saiba, por exemplo, qual é a energia cinética na saída do cano. Então, eu tenho uma portaria, né? Por exemplo, essa aqui que eu tenho aqui comigo, que me socorre, né? Uma portaria que aí sim ela esmiuça, por exemplo, listagem de calibres nominais de arma de munição e uso permitido. Aí eu tenho aqui, né, a relação de todas as armas de uso permitido e de uso restrito, certo? Aqui já está desatualizado porque vive mudando, sempre com a previsão de mais armas de uso permitido, certo? Então, pessoal, vejam que eu tenho isso aqui é um decreto, né, que vai regulamentar uma lei, ou seja, vai esmiuçar, vai tornar a lei mais particularizada, mais clara para a sua aplicação. Então, se eu tenho um decreto que esmiuça a lei, necessariamente esse decreto tem que observar o que essa lei determina. Ele não pode contrariar o que determina a lei. Ele pode dizer algo além, mas não contrariar a lei, nem tampouco a Constituição. Certo? Por isso que é uma norma infralegal. Ok? Tranquilo? Exatamente, Lucas. Ele está abaixo da lei 10.826, certo? Tanto que ele pode ser modificado muito frequentemente. Veja que o decreto, veja, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha como é que é a lei. Por exemplo, aqui a lei. Professor, só uma dúvida. Pois não. Pode dizer. Essa questão que o senhor acabou de tocar, por exemplo, das armas que precisa da resolução, né? Sim. Se aplica também, no caso, a lei de drogas que precisa da resolução também, para caracterizar quais são as substâncias, não é isso? Perfeito. Muito bem lembrado. A lei de drogas da mesma forma. Lá na lei de drogas, eu não vou ter a especificação de que a cocaína é uma droga. Ou a maconha, entendeu? São entorpecentes ilícitos. Quem vai definir isso é um ato normativo infralegal que vai esmiuçar esses entorpecentes. Né? Existem entorpecentes que a gente nem conhece, que são específicos demais, né? Então, o remédio controlado e assim por diante, certo? Tem uso farmacêutico muitas vezes, mas que não pode ser comercializado sem uma autorização, certo? Pedro está perguntando aqui, exatamente, Lucas, são as normas penais em branco. Pedro está perguntando, essa portaria já especifica o decreto? Exatamente. No caso da arma de fogo, eu tenho uma lei que é regulamentada pelo decreto e a portaria ainda torna mais clara a especificação do decreto. Põe, Thalys. Mas se por um acaso surgir uma substância que ainda não esteja em nenhum canto, assim, definido, mas ela é alucinógena, digamos assim, e você for pego com ela, você vai responder por alguma coisa? Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Na verdade, entendi. E você ganha dinheiro com ela até a Anvisa dizer que não é. Exatamente. Ele está interessado, né? É isso aí, gostei dela. Se disser o chá de cogumelo, ele é capaz de causar alucinação, né? Mas não está previsto na portaria. Pelo princípio da legalidade, aquilo que não está especificado, principalmente no direito penal, né, em que essa legalidade é estrita. Se não está previsto em lei como proibido, ela é permitida. Certo? É uma crítica que se faz muitas vezes à questão da bebida alcoólica. A bebida alcoólica causa dependência, mas ela é liberada. Pelo menos assim, para os maiores de 18 anos. Né? Professor Ângelo, pois não? Não, é só para, pegando essa parte aí que o pessoal estava perguntando, da questão da portaria da Anvisa,
Mas, assim, a probabilidade, obviamente, né, a mente humana, ela é assim, muito vasta, mas a possibilidade de não constar, eu acho muito pequena, porque a Anvisa, ela é muito detalhista, assim, por exemplo, e aí ela tem ela faz várias listas, então ela tem a lista das substâncias que são entorpecentes, as listas das substâncias que são psicotrópicas, a lista das substâncias que são precursoras. E aí, dentro de cada uma dessas listas, que tem mais de 400 coisas listadas em cada uma delas, é tipo A1, A2, A3, B1, B2, B3, D, não sei o que lá, ainda tem os adendos que fazem. Então, eles reúnem, assim, uma galera, eles ficam um tempão, acho que listando, fazendo justamente esse trabalho de listar, assim, ó. Por exemplo, eu abri aqui uma, aí a primeira lista A1, aí tem acetilmelatadol, alfa, não sei o que lá, aí são as 50 páginas. Só essa primeira lista, ela tem 93 substâncias, mais todos os adendos em termos de como você manipula essas substâncias, que também, eventualmente, isso pode vir enfim, eventualmente ser considerado ilícito. E aí, a lista 2, a mesma coisa. Você vai descendo aqui, tem mais não sei quantas substâncias. Então, é muita coisa. Quando você vai para a parte das que são psicotrópicas, né? Você tem uma lista que aí ela é bem considerável mesmo, das psicotrópicas. Então, a Anvisa, ela obviamente não vai fechar tudo. E aqui, ó, por exemplo, só para fechar, as que estão sujeitas ao dito controle especial, ou seja, eventualmente você poderia, assim, utilizar para fins medicamentosos, mas aí as pessoas também podem justamente utilizar de forma indevida ou algo nesse sentido, é uma lista que tem 203 substâncias e os adendos são quase que infinitos. Então, é muita coisa, assim. Eu nem só tem coisa assim que você nem imagina e que eventualmente está aí. Eu substituí até recentemente, né, uma promotoria aqui de tráfico de entorpecentes. Assim, ordinariamente a gente pega maconha, cocaína, crack, né, que é cocaína também. Mas esse fruta tem umas coisas diferentes, uns anabolizantes, né, tem o êxtase também, que é muito comum. Quer dizer, não é muito comum não, pessoal, porque a abordagem também é bem seletiva, né? O êxtase é uma droga de elite e, por exemplo, nessas substituições todas não peguei uma apreensão de êxtase, o que diz muito dessa seletividade. Não é porque não é porque deixam de consumir, não, é porque não há um acompanhamento, né, onde elas são comercializadas. Professor, realmente, né, tem lugares que são inacessíveis, né? É igual a pandemia, tem um monte de gente rica, sei lá, em Angra dos Reis, fazendo festas, e a polícia nunca vai bater lá, ninguém vai investigar o que essa pessoa tá usando, se o que ela tá fumando é um narguilé, ou se é uma maconha, ninguém vai. Exatamente. Tem pessoas que são intocáveis, infelizmente. Infelizmente. Lucas, levantou a mão. Professor, se a Anvisa ela faz essas portarias, é portaria, né? Salvo engano. Ela é considerada um órgão legislador? Muito bem colocado. Não é assim, se a gente for falar sobre legislação, né? Então, assim, a feitura de lei, ela não é uma lei, mas é um órgão que ela tem essa função normatizante, né? Então, da mesma maneira como, por exemplo, os tribunais têm normas internas realizadas no âmbito de cada tribunal, ou o próprio Ministério Público. O Ministério Público, ele determina normas internas para o seu funcionamento. As atribuições das promotorias criminais é um ato do Procurador-Geral, né? É um ato do colegiado, do Colégio de Procuradores, e, eventualmente, em situação emergencial, pode ser instituído pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, não passa por um órgão legislativo, mas mesmo os outros órgãos de poder, os outros órgãos estatais, também têm essa função, que não é a principal, não é a principal, mas é uma função acessória, né, de normatizar o seu funcionamento, certo? Exatamente, tá aqui, falaram aqui até uma coisa
cachaça de jambu. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Meu amigo, não. Na UF tem uma menina que vende. Não, ela é muito boa. Ela é do Amazonas. Olha, fica gravado, né? Vamos ela é do Amazonas, né? E ela faz cachaça com jambu. Ela bota a cachaça e a fruta e ela adormece um pouco a boca, mas ela não é alucinógena, não. Ela é muito maravilhosa. Certo. Eu me lembro, eu participei de um congresso do Ministério Público, lá, do Congresso Nacional do Ministério Público, lá em Pernambuco. E aí, lá, teve uma bancada lá dos MPs da região norte, que tinha, assim, eles defendiam a retirada do chá do Santo Daime da lista vedada pela Anvisa, né? Porque achava que era uma atenção a um instrumento de religião, né? De contato com Deus. Então, da mesma maneira como os próprios rastas, né? Os rastafares veem a maconha como um elo de ligação com a entidade divina, né? Então, sim, e a jurema também, ela realmente é um pouco alucinógena, e nas tribos indígenas acontece muito o culto à jurema, e eles tomam, né? Eles fazem da planta e tal, e é realmente alucinógena. Mas é para entrar em contato com seus ancestrais também, do mesmo jeito. Eu já me deparei com muita droga da jurema, né, na minha vida, de sertanejo. Mas só no sentido de a jurema, assim, a gente passar pelo lugar de jurema, que tem muita espinha, droga, né, droga, mas nesse sentido, não, só piada totalmente despropositada, fim de aula. Bom, então vamos ver aqui, acho que ficou bem entendido, né, pessoal, a questão do decreto regulamentar, é uma manifestação infralegal, né, que é prevista como uma forma de esmiuçar o conteúdo normativo da própria lei, certo? Lucas está dizendo que a Caatinga vai sumir do mapa, né, se descobrir essa questão da jurema. Verdade. Laura lembrou, se vocês olharem, botarem no YouTube lá, cruzeta e maconha, vocês vão ver um dos vídeos mais engraçados, né, envolvendo minha primeira comarca, que era de um povo idoso que estava consumindo uma droga que acabava com dor de cabeça, era relaxante demais, e era maconha, mas eles não sabiam, né? Obviamente, falta aí o elemento subjetivo do tipo. Eles não sabiam que era proibido e não iam ser pegos, não iam ser condenados por uso da maconha, certo? Pois se eu visse uma de maconha, eu nem sabia que era não, vi se ia usar como chá. Porque chá, vou tomar. Não sei o que é. De verdade. É verdade. Fumaça. Não, eu pensei que fosse tabaco, né? Que é um entorpecente. Aí tem um entorpecente também. O tabaco é entorpecente também, traz mal também à saúde, mas é legalizado no nosso país, né? Isso aí se encaixa na teoria do erro, não? Não, né? É o erro de proibição, né? A pessoa não sabia que tomar chá daquela planta era considerado crime. E se vocês observarem essa reportagem, que foi antes de eu ser promotor lá, eu queria só frisar isso, vocês vão perceber que aquelas pessoas, com toda certeza absoluta, não sabiam que se tratava de maconha, né? Certo? Bom, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Até aqui? Agora a gente vai falar sobre costume jurídico. Como eu não queria começar sobre o costume sem... costume a gente precisa ter uma discussão mais longa. Eu vou deixar para a próxima aula, certo? E aí na próxima aula a gente fala sobre costume, jurisprudência, doutrina, fontes negociais, analogia, os princípios gerais e a equidade. Certo? Alguma outra dúvida? Tranquilo até aqui? Oi, pois não, Sérgio? Fiquei com uma dúvida. Pois não. Com relação aos decretos, por exemplo. Sim. Em teoria, eles deveriam ser sobre... decreto não, desculpa, medida provisória. Certo. Sobre assuntos urgentes. Sim.
quem teria o poder de barrar uma medida provisória que não, por exemplo, por não tratar de um assunto que seja urgente? Pode haver um controle de constitucionalidade, né? Não é comum, mas pode haver. Porque aí teria que adentrar a justificativa daquela medida provisória. Isso é mais difícil, mas não é impossível, porque o Poder Judiciário, para o controle de constitucionalidade das leis, pode adentrar, inclusive, essas motivações. O Judiciário não se meteu na questão de nomeação de ministro, da motivação, porque ministro, secretário, né, todo mundo sabe que é de livre nomeação. Mas, no caso, por exemplo, quando Dilma era presidente, o Supremo Tribunal Federal interveio e barrou a nomeação, porque considerou a motivação do ato. Né? Laura, só dando as dicas mesmo. Bom, Sueli perguntou aqui, professor, tem algum conteúdo para ler e colocar no cigarro para quem quiser sobre a aula de hoje? A gente tem os tópicos apenas, Sueli, mas texto ainda não, certo? É uma boa ideia, eu vou colocar um texto para você discutir, né? Não, coitado, vai ficar na conta do Sueli. Nesse assunto especificamente, como é um assunto que vocês encontram em quase todos os livros, vou dizer em todos os livros de introdução, então nessas situações eu não coloco texto não, certo? Me senti perdida, porém vou pesquisar, vou estudar para a aula que vem, tá bem tranquilo. Pronto. Estou na mesma, Laura. Mas na verdade, assim, o que a gente viu, vocês vão encontrar em todos os livros. Parte de Constituição, legislação, tem em todo o livro, certo? E esses pormenores, pessoal, vocês não precisam saber agora não. Vocês precisam apenas ter uma noção do que a gente vai tratar. E vocês vão ver lá em direito penal, direito constitucional, direito civil, direito administrativo, essas outras questões. Certo? Alguma outra pergunta? Professor, não é nada de importante. Oi, Thalissa. É só uma dúvida. Você não gosta de podcast? Não tenho esse hábito ainda, Thalissa, mas eu vou... assim, já anotei o professor Ângelo, né, que ele recomendou. E, vez por outra, uma pessoa indica, eu já estou colocando, eu tenho um aplicativo do Google, que é podcast, eu sempre me inscrevo lá, né? Sim. Mas diga aí, faça a sua sugestão para eu inscrever também. Modus Operandi. Melhor podcast da minha vida. É só coisa de morte, mesmo? É só coisa de morte, mas é bom. Sabe? Seria só coisa de morte? É só assassinato, e serial killer, e psicopata. São duas mulheres que fazem, né, Thalissa? Exatamente, é maravilhoso, sério. Eu já vi, outro dia eu tava vendo, bem legal. Olha, obrigada, eu quero muito isso. Eu adoro mesmo, assim, séries de investigação. Eu sou fã de Sherlock Holmes desde adolescente, né? Então, assim, sempre gostei demais de investigação. Mas, olha, quase toda noite eu sonho com crime. É impressionante. É da minha profissão, né? Eu vejo crime todo dia aqui. Então, é algo que eu até tento me afastar, às vezes, um pouco, mas eu não consigo, porque eu adoro isso. Não sei se vocês já leram Prisioneira, de Drauzio Varela. No finalzinho, ele revela por que gosta tanto de penitenciária. Ele ia, quando criança, ia assistir a filmes de investigação, de crime e tal, porque ele sempre foi fissurado por crime, né? Não por cometer o crime, mas pelo estudo do crime, pelo acompanhamento das pessoas que se envolvem com o crime. E ele teve essa curiosidade. Ele até diz assim, olha, não é só questão, você é uma pessoa muito boa, que vai se dedicar a essas pessoas que são esquecidas normalmente. Não, mas tem a questão mesmo de interesse particular dele. Eu tenho esse interesse, mas eu tento um pouco dosar essa minha curiosidade para não pensar nisso o tempo todo, né? Mas eu vou anotar. Minha mãe fica brigando, né? Eu fico escutando aqui esse podcast, aí o povo fica descrevendo o que os assassinos fizeram. E matou, e abriu, não sei o que. Aí amanhã a mulher só escuta coisa de morte. Eu fiz, mamãe. Pois é. Eu gosto. É o meu futuro, é o meu futuro. Eu posso dizer assim. Oi, Adriano. Pronto, já aproveitando o gancho de tentar mudar um pouco a cabeça, pensar em outras coisas, tem um podcast super bacana chamado Direito ao Ponto, de um grupo de advogados, pesquisadores,
que eles fazem um resumão dos acontecimentos jurídicos do dia, todos os dias do ano. Não tem que massa! É direito ao ponto, eles postam um podcast por dia. É da Trilhante, né, Adriano? Esse que você falou? Oi? É da Trilhante, eu acho, que esse que você falou. É tipo 9 minutos, é muito bom mesmo. É bem rapidinho. Vou me inscrever nesses dois. Muito direito boas dicas. ao ponto. Quando eu adquiri esse hábito, eu já tenho muita coisa para ouvir. Pronto. Pessoal, mais alguma questão? Não, professor, tudo ok, eu acho. Depois eu vou aqui interromper a gravação.